Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, sempre agradecendo a equipe Espirais de Luz. Bom, esse tema dessa semana já foi assim, mais do que um tema discutido em várias vezes, mas acho que cada vez que a gente volta e fala mais uma vez, a gente aprende mais um pouquinho. Eu falo porque a gente estuda para poder falar e acaba aprendendo mais um pouquinho. O tema de hoje é como acontece a desencarnação. É interessante falar sobre isso, porque é a morte do corpo físico, né? Ou desencarnação. É um fenômeno natural que atinge todos os seres da criação, mais cedo ou mais tarde. Acontece quando os laços perispirituais, que até então são mantidos enraizados de molécula a molécula no corpo físico, se desfazem e se desprendem, concedendo a liberdade ao espírito, que passa a viver em uma outra dimensão de vida, né? Ou seja, no plano etéreo ou espiritual. Segundo o Espiritismo, a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. É a separação do espírito do corpo, né? É a desvinculação. O que é isso, gente? É o abandono do vaso carnal, aquele que nós utilizamos para que o nosso espírito possa viver uma experiência durante alguns anos, contados cronologicamente dentro do tempo da atmosfera material do planeta. Isso daí é uma encarnação, certo? A desencarnação é desprender, soltar esse corpo físico, deixar ele aqui no planeta e partir para retornar para o plano etéreo. Dentro do Espiritismo fala que a separação do espírito do corpo que lhe pertencia não é dolorosa. Tá? Ou seja, a separação do espírito do corpo não dói, sobretudo quando das mortes naturais que decorrem dos desgastes biológicos dos órgãos, como também não é uma separação brusca. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que se retribui subitamente a liberdade. Então, vamos tentar entender o que ele está falando. Quando nós temos tipos de desencarnações. Uma desencarnação comum é aquela branda. Desencarnação branda é aquela em que a pessoa viveu todo o tempo de vida que ela tinha que viver e ela, vamos supor, ela é acometida por uma doença, né? E essa doença causa o desencarno. Uma amiga minha me perguntou assim: Max, será que na hora da morte dói? Entendam, a dor na morte branda, ela é sentida durante o processo em que você se encontra adoentado ou no processo que você encontra-se acamado. Sabe aquelas dores que te acompanham durante a encarnação? Aquilo é a dor que você vai sentir. Quando você apaga, vamos falar assim, dorme para morrer, para desencarnar, você não sente dor nenhuma quando o seu espírito se desprende do corpo físico. Aí vai entrar também outro assunto interessante. Vocês acham que as desencarnações, mesmo as que são chamadas de bruscas ou abruptas ou violentas, vocês acham que essas desencarnações não são acompanhadas pela espiritualidade? Se enganam, pois são acompanhadas, mesmo que aquele espírito seja um espírito negativo, um espírito que não tem uma evolução muito boa e que não conseguiu evoluir muito bem e que somou mais dívidas do que resolveu as que já tinha. Por que eu estou falando isso? Se você assistir ou você ler um livro de Chico Xavier, que trata sobre as desencarnações, principalmente os livros das narrativas de André Luiz, onde ele tem André e Jerônimo fazendo todos os processos, né? Você vai ver que os espíritos, nesse processo de desencarnação branda, eles vêm, a espiritualidade aparece e acompanha esses momentos finais do espírito no corpo.
Então a espiritualidade está ali monitorando. Por que que é necessário? Porque, gente, se você acha que espírito desencarna e vai para o plano espiritual viver uma vida eterna maravilhosa de luz, não é bem assim não, todo mundo trabalha. E um desses trabalhos é você acompanhar o desencarne de pessoas. Nesse momento, são espíritos que passaram por um treinamento no plano espiritual e eles são capacitados a desligar os laços energéticos que unem o perispírito a cada molécula do corpo físico. Tá? Então, não há dor. Na verdade, a calma, a tranquilidade, entendeu? A passagem é tranquila. O mérito daquele espírito vai depender do grau de evolução dele. Então, assim, o que acontece depois, se ele vai para um plano bom, se ele vai para um umbral, o que vai acontecer, se ele vai ficar na erraticidade, depende da evolução íntima desse espírito. Mas a dor que ele vai sentir é aquela dor de resgate. Ou seja, ele chegou a 80 anos. Quando chegou a 80 anos, ele foi acometido de um mal, de uma doença, e essa doença causa dores físicas até ele desencarnar. Quando ele desencarna, ele não sente mais dor, inclusive é praticamente restaurado, automaticamente restaurado, sem já essas dores, ou talvez ele precise de um hospital no plano espiritual para poder amenizar o seu espírito, melhorar o seu espírito. Bom, a morte, como falou no Espiritismo, é a mudança de uma forma frágil, né? De estado. Destrói a forma frágil e prevalece a essência. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo. A observação comprova que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Tem gente que vai começar o processo de desencarnação hoje e eles esperam até amanhã para buscar esse espírito. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o movimento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Em outros, sobretudo naquelas cuja a vida toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida. De fato, é racional conceber-se que quanto mais o espírito se tem identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos, elas operam um começo de desprendimento mesmo durante a vida no corpo. É interessante falar sobre isso. Por isso que a gente tem que falar, gente, trabalhe o desapego material, por favor. Quanto mais apegado você fica à matéria, na hora do desencarne, dói. Aí causa dor. Por quê? Porque você está sentindo a dor de ter que abandonar essa vida e a matéria que você conquistou com essa vida. Você acha que o único sentido que tem de lógica é você nessa vida material e não na vida espiritual. Então isso aí, olha, tem gente que desencarna, ou seja, acaba a função física total, orgânica, e o espírito está tão preso à matéria que ele não consegue se desprender, nem com a ajuda dos espíritos, tá, que trabalham com isso, ele fica preso no corpo. É o que nós chamamos de enterrado vivo. Ele vai ser enterrado com o corpo dele até que ele tome consciência e se liberte dessa vontade de voltar à matéria. São espíritos teimosos, complicados, difíceis, tá? Não é uma libertação, na verdade ele causa a própria prisão no corpo morto. A falência dos órgãos e o desprendimento do espírito que se segue definem o estado de transição ou de passagem de um plano para o outro. Aí, neste momento, o espírito encontra-se inconsciente, situação que pode perdurar por um maior ou menor espaço de tempo, de acordo com as condições pessoais e evolutivas de cada um. A chegada no plano espiritual, porém, pode ser sofrida ou não. Trata-se de sofrimento moral, porque é consciência, gente. Se acabou de abandonar o corpo físico, quem prevalece é a consciência. A alma sofre, não o corpo, pois esse se transforma em matéria inerte, morta, em processo de decomposição e reaproveitamento da natureza.
O sofrimento poderá ser mais agravado se o espírito se manter jungido ao corpo em decomposição e à vida que se extinguiu. Aí ele começa a sentir o que está acontecendo no corpo dele. Situações semelhantes são encontradas em certos gêneros de suicídios, homicídios, em desencarnantes presos a profundos remorsos ou ainda em espíritos vinculados aos prazeres da vida material e apegados excessivamente a bens e ou pessoas. Nessas circunstâncias, a morte é vista como uma perda irreparável, um sofrimento atroz, uma sensação de destruição total, porque ele, o espírito, desconhece a sua própria imortalidade que existe, pré-existe, após a morte do veículo somático ou corpo físico. Olha que interessante. Vamos entrar agora também, mesmo saindo desse ambiente da morte branda, e vamos para a morte violenta. O que é a morte violenta? A morte violenta é a escolha errada, o suicídio. É uma morte violenta. Qual outra morte violenta? Aquelas que você sofre um acidente e que tem uma violência maior com relação ao dano gerado ao corpo físico. Voltando para essa amiga que me perguntou, Max, será que dói? Bom, agora vamos mudar, vamos florear a história de outra maneira. Por quê? Porque a gente vai começar a trabalhar agora esse ato violento. Ou o ato violento do suicídio, ou o desencarne por um desastre. Tem uma diferença de um lado e do outro. E todos os processos de desencarnação, guardem isso na memória de vocês, dependem da evolução individual daquele espírito. Um espírito que comete suicídio, ele pode até ter uma evolução, mas ele simplesmente gera dívidas desnecessárias para a sua vida, achando que ele vai resolver se matando todos os problemas da vida dele. E, na verdade, ele está gerando mais problemas para a vida dele. O que acontece quando você comete suicídio? Número 1, você pode ir direto para o umbral, e aí no umbral você sente as dores do corpo físico em decomposição. Ou você fica preso ao corpo físico até ele se decompor e você se liberta para ir para o umbral. Isso é suicídio, tá, gente? São dores e dores constantes. Se você escolhe tirar a própria vida, você comete um crime no plano espiritual. E esse crime, a autopunição, a sua própria consciência, te leva através do magnetismo para regiões inferiores de sofrimento. Bom, eu falei do suicídio, tá? Esse caso em especial. O restante dos outros casos, que são mortes por desastre, acidente de carro, queda de avião, qualquer que seja uma coisa muito violenta, muito, inesperada também. Depende da evolução do espírito. Quando um espírito sofre um acidente de carro e ele já tem um grau de evolução maior, na hora que ele está sofrendo um acidente de carro, a espiritualidade adormece o espírito, retira ele do corpo e quem vai é só o corpo. Então ele não sente a dor. O que ele sente, na verdade, se ele, por exemplo, ele pode sentir a dor se ele sofrer um impacto no acidente, ser atirado para fora do carro e não desencarnar naquele momento. Aí ele vai sentir aquelas dores. Mas, após o desligamento do espírito com o corpo físico, ele não vai sentir dor. Ele, pelo contrário, é bem capaz dele entorpecer, dormir e ser levado pela espiritualidade para recuperação perispírita no hospital do plano espiritual. É muito legal isso, é muita misericórdia. Mas depende, eu vou falar isso muitas vezes, do grau de evolução desse espírito. Se esse espírito está ligado à matéria, a pessoas, alimenta esse apego forte, ele pode estar, sim, sendo suscetível a sofrimentos conscienciais da essência. Correto? Bom, continuando. A situação bem diversa acontece com o espírito que durante a existência se deixou conduzir por uma vida mais simples, sem ganâncias, ambições exageradas, que procurou desenvolver virtudes, combatendo imperfeições, praticou caridade, promovendo o bem, cumpriu os seus deveres familiares, profissionais e sociais. A sua desencarnação será mais amena, sem sofrimentos e angústias de período de transição,
É tudo passageiro e breve. A adaptação da nova moradia vai ser tranquila, sabe administrar com serenidade a saudade dos entes queridos que permanecem encarnados e as surpresas do além-túmulo, porque quando você vai para o plano espiritual, tem várias surpresas te esperando lá. Então ele vai ficar ajustado à vida no plano espiritual, ele vai colher, então, bons frutos, bons ou amargos, né? Ele pode colher os bons e os amargos, porque ele não é só um conjunto de bondades, ele é um conjunto de erros e acertos. Do que ele semeou durante a experiência reencarnatória e se submete, no final das contas, à lei do progresso. É aí nessa hora, que eu até comentei com uma outra amiga minha que falava assim, que não quer mais reencarnar. É nessa hora que você, através da lei do progresso, começa a entender que você precisa reencarnar. E aí nos lembra André Luiz quando aponta o valor da desencarnação como lei divina. Toda morte traz dor. A dor não precisa ser física, tá? Ela pode ser consciencial. Sem a desencarnação, porém, não atingiríamos a renovação precisa, largando processos menos felizes de vivência ou livrando-nos da caducidade no terreno das formas. Compreendamos em face disso que não podemos louvar as dificuldades que nos rodeiam, mas é imperioso reconhecer que sem elas eternizaríamos paixões, enganos, desequilíbrios e desacertos, motivo pelo qual será justo interpretá-las por chaves libertadoras. Então, todos os problemas nossos são chaves libertadoras que funcionam em nosso espírito a fim de que nosso espírito se mude para o que deve ser, mudando em si e fora de si tudo aquilo que lhe compete mudar. É impressionante porque nós temos a verdade plena e clara. Nós temos que trabalhar nessa vida. Nós temos que dar valor nas coisas, com certeza. Temos que dar valor nas pessoas, amar, compreender. Mas tem uma frase que Chico falava que é: ame desapegando-se. Por quê? Porque o apego, ele tem a função de te levar com intensidade ao egoísmo, à possessividade. Esse é um perigo, é um caminho muito tortuoso, perigoso, que nos prende a situações indesejáveis. Então, para que nós tenhamos uma boa vida e uma boa morte, né, que possamos fazer essa transição do plano físico para o plano espiritual e ter uma vida boa, adaptar-se bem. A gente vai sentir saudade, gente. Dor, a morte causa dor pela saudade. Sabe, o dia que eu desencarnar, ou algum de vocês, eu vou sentir saudade. A minha mãe, por exemplo, ela é uma saudade diária no meu coração, porque eu sinto, sabe, vontade de querer ligar, de falar com ela, mas eu compreendo que ela cumpriu a missão dela e se libertou de um corpo físico doente. Então hoje ela tem paz, tranquilidade como espírito, e ela cumpriu a missão dela. Então nós estamos aqui para cumprir essas missões, para poder evoluir. Nós temos que evoluir, nós temos que crescer, nós temos que nos melhorar, nós temos que nos cosmificar, que é a palavra certa. É a hora em que você abandona a matéria e traz para você a essência, sabe? A pureza da essência. A capacidade que você tem de se espiritualizar, de se moralizar, de crescer, sabe? Sem parar. Então isso daí é que é mais importante. Então nesse processo de desencarne, nós temos a desencarnação branda, nós temos a desencarnação violenta e temos a desencarnação que podemos chamar de intermediária. Ela nem é branda, nem é violenta. Mas continuo repetindo, todas elas dependem do grau de evolução do indivíduo encarnado, ok? O que acontece? É quando você está lá vivendo sua vidinha, de repente você tem um câncer. Tá? E aí, repara para você ver, não é uma desencarnação violenta, porque a violenta você não está esperando. 1 minuto depois você morre, você está morto já. Daqui 1 minuto você está morto. Eu estou aqui dando palestra para vocês, o prédio cai, eu desencarnei. Isso é violento. A branda, eu vivi até os 80 e aquilo foi gradativamente acontecendo. Entendeu? A
E essa intermediária? A intermediária é quando você recebe a notícia e você recebe a notícia falando assim, você tem 1 mês de vida. Nesse um mês, esse espírito faz mais em mudança na carne do que a vida inteira dele ele fez. Então é uma espécie de desencarnação que eu chamo de desencarnação avisada. Você foi avisado que vai desencarnar. Você tem tempo de se preparar, você tem tempo de despedir-se, você tem tempo de dizer tchau, você tem tempo de aceitar a ideia, amadurecer essa ideia. Você tem tempo de falar assim com aquela companheira ou companheiro, olha, siga a sua vida em frente. Eu estou indo seguir a minha vida em frente. É o desprendimento, é maravilhoso. De todas as formas, os processos de desencarnação são maravilhosos. De qualquer forma. Porque de qualquer maneira você está se recuperando, resgatando aquilo que você deixou para trás e que complicava a sua vida. Então, a desencarnação não é um motivo para que entremos em desespero, para que entremos em depressão, em tristeza profunda. Ah, eu não consegui ajudar, eu não consegui mudar, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo. Não, não. Eu acho que todo o processo de desencarnação, ele tem a medida exata e necessária para você. Então, todos nós temos que, continuo afirmando a frase de Chico, ame desapegando-se. Não quer dizer que você não ama, você ama, mas você deixa partir. Nós temos que aprender, gente, a deixar entrar na nossa vida, viver o período que tem que viver e deixar partir. Porque nós iremos partir. Desde o começo do texto já diz, olha que legal, ó, já diz assim, olha. A morte do corpo físico ou desencarnação é um fenômeno natural que atinge todos os seres da criação. Nós não estamos falando só dos humanos. Não estamos falando só dos humanos. Nós estamos falando dos seres da criação. Lembra da palestra que eu falei sobre os animais? Quando a gente cita humanos, é humanos. Quando a gente cita animais, é animais. Mas quando a gente cita seres, a gente junta todo mundo numa espécie só. Os sobreviventes da atmosfera terrena. Olha que coisa linda. Então nós todos vamos desencarnar, nós vamos nascer, crescer, viver e desencarnar. Esse corpo físico aqui é só um avatar. Graças a Deus que James Cameron fez o filme Avatar. Porque assim fica mais fácil de você explicar, olha, aquela maneira ali é mais ou menos aquilo que acontece. Você passa de um corpo para outro. A única diferença é que James Cameron fez uma ficção científica e nós vivemos uma realidade. Nós vamos morrer mais velhos e renascer num novo corpo. Então, desencarnar não é o fim, é o começo de 2 novas jornadas. Uma no plano físico e a outra com a possibilidade de renascer, de acertar tudo de novo e se melhorar a cada momento, mais e mais. Gente, não esquece não. Vem aqui, se inscreve, canal Espirais de Luz, curte nossa página no Facebook, ativa o sininho no YouTube para você receber todas as palestras que a gente fica publicando para vocês e vem com a gente vibrar essa energia maravilhosa, essa energia positiva. Lá na página do Facebook, nós publicamos o tema do dia e os links de acesso através do aplicativo Zoom. Que Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Beijos de luz. Obrigado.